Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Pedimos à cara irmandade que está conectado no portal da congregação para compartilhar e divulgar, e para acessar através do Vimeo, o Vimeo. Então os irmãos procurem conectar através do Vimeo para poder estar conectado conosco, que parece que tem um pequenino problema aí no YouTube. Vamos cantar o hino 193, 193. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos chamar um hino 50. Número 5050.
Glória a Deus. Outro hino. 260. Número 260. Senhor. Glória a Deus. Querida Irmandade, nesse momento o Senhor prepara de levarmos a Deus a nossa oração. Dir ao Senhor como é os nossos santos cultos, sempre por esta hora temos a hora da oração. Rogar a Deus, na sua misericórdia, que nos ajude a celebrar também este culto, que seja do seu agrado. Que isto leve também a Deus um louvor sincero do nosso coração e possa ser aceito na sua presença a nossa face, a nossa voz, seja ouvida diante de Deus. Esta oração que Deus prepara não é só aquele irmão que está orando e está pedindo. Neste momento é uma multidão. A igreja reunida, aqui os presentes, que é um número pequeno, e por este mundo todo onde estão conectados, estão na mesma comunhão. Nesta hora, todos nas suas casas ou nos ambientes onde estão, se ajoelharão
algum até pelas viagens, em caminhos distantes, também, se não puder se ajoelhar, aquele que está no volante de um caminhão, de um ônibus, e que está ouvindo, e nesta hora é uma hora que procura estar conectado ao santo culto, e está levando a oração. Então, não é uma oração, é uma multidão de pessoas falando com Deus na mesma hora. E o que diz a palavra? A oração feita por um justo pode muito, e os seus efeitos. Agora, imaginemos isto: a oração que sai de uma multidão, e que esta multidão não é outra coisa a não ser a igreja, o corpo de Cristo. A oração que sai do corpo de Cristo e que chega a Deus ou não chega? Ele ouve ou não ouve? Não é maravilhoso ter esta fé? Não é glorioso ter esta certeza de que nós não pedimos ao ar, mas falamos com alguém? E tem alguém que nos ouve. Como disse Moisés: já que tu achaste graça no meu rosto, então ouve a minha oração. E outra, naquela parte que ele pedia isso, ele até mencionou: se tu não ouvir, não for conosco, nem nos levante daqui, deixa nós plantado neste lugar, acabe conosco. Mas se tu nos ouves, põe adiante de nós a tua misericórdia. E a misericórdia de Deus está conosco, e que estamos atravessando todos os dias da nossa vida com a esperança da vida eterna, vencendo todas as dificuldades. Então é momento de fé, é momento de gratidão, é momento de buscar a Deus. E uma outra coisa que também podemos dizer: sentir Deus. Sentir Deus. Joelhar, tudo se ajoelha, mas sentir Deus precisa ter aproximação com Ele. Vamos então apresentar em oração pedidos de orações por enfermidade, crianças também enfermas, também pedidos de causas, pessoas que têm causas materiais, espirituais, esperam sempre na misericórdia de Deus. Famílias enlutadas que nesses dias está havendo recolhimentos de pessoas, e sempre é uma tristeza muito grande para aqueles que perdem os seus parentes. Também pedidos por tribulações, por causa, os acidentados, tem pedidos de oração pelos familiares nossos, e também aqueles que são nossos irmãos ou não, também pede as nossas orações os testemunhados. Temos também ainda, hoje recebi um telefonema de um irmão ancião, um parente dele pediu oração por ele, que está muito mal, um ancião ali de Campinas, o Eliseu Costa, não está bem de saúde, e pediu encarecidamente a oração da querida Irmandade. E assim tem tantos outros pedidos, e que vamos apresentar diante de Deus. Assim, pedimos a Deus também o conselho da sua palavra. Tem mais alguma coisa a anunciar? Então todos venham, um servo para orar. Irmão Hélio? Não, irmão Hélio está descansando. Bom, o irmão Laércio sente de orar. Senhor dará a oração ao caro irmão Laércio Santinho. Oremos a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu. Nosso
eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, na terra e também nos nossos corações, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos encontramos aqui ajoelhados aos teus pés, humilhados, ó Deus, te agradecendo, primeiramente, acima de tudo, pela salvação da nossa alma, também pedindo-te, ó Deus, perdão pelas nossas faltas, porque reconhecemos que estamos sempre sujeitos ao erro. E o salmista dizia: contigo está o perdão para que sejas temido. Então, humildemente, ó Deus, estamos aos teus pés, suplicando o teu perdão, para que possamos ter certeza que a nossa oração chega ao reino da tua glória. Bendito seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, por tu nos ter chamado e conservado nesta graça, ainda que por meio de muita tribulação, muita prova, mas tu tens sido sempre um socorro bem presente na hora da angústia. Bendito seja o teu nome. Assim, ó Deus, estamos aqui mais uma vez pedindo que tu nos ajude neste santo culto, nos demais hinos a serem cantados. Também, ó Deus, pedimos que tu mandes a tua santa e bendita palavra. Fala com as nossas almas, ó Deus, pelo amor do teu nome. Te apresentamos também todos estes pedidos por enfermidades, tribulações, causas, ó Deus, famílias e também testemunhados desta graça, e algumas famílias também enlutadas. Bendito seja o teu nome. Nós sabemos que o teu poder é infinito para atender às necessidades do teu povo. Incluímos também nestas necessidades, ó Deus, os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham em prol do seu semelhante, arriscando a sua saúde, arriscando a sua vida. Ó Deus, proteja eles também, pelo amor do teu nome. Pai justo e santo, assim te apresentamos também os nossos governantes. Dê a eles a sabedoria e a luz necessária para governar o nosso país, o nosso estado, a nossa prefeitura, e assim por diante, ó Deus. Pai justo e santo, assim ajuda-nos em todo o decorrer deste santo culto. Permita que haja uma boa comunhão, tanto para nós que estamos perto, como aqueles que estão de longe, mas aguardando uma palavra de ânimo da tua parte. Pai justo e santo, por tudo te apresentamos também o irmão Salvador, que não está presente, que não está muito bem de saúde, o irmão Hélio também, que não passou muito bem, mas pela tua graça, ele já está aqui entre nós, louvando o teu nome. Assim, ó Deus, tantas outras causas que a nossa mente não alcança, mas os teus olhos percorrem toda a terra, e onde tiver um justo que precisa de socorro, tu estendes a tua mão. Pai justo e santo,
por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória ao Cordeiro de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Querida Irmandade, a necessidade de fazer um esclarecimento aos caros irmãos aqui presentes e à Irmandade que está conectado por todo esse imenso Brasil e por toda a terra. Irmão Hélio, por favor, venha fazer uma rápida explicação. Daqui, fala daqui. Não há problema. Peraí. Tem que o irmão Gerson limpar tudo aí. Então, vai falar. Deixa, irmão Gerson, fala daqui mesmo, não há problema. Deus seja louvado. Amém. Quero dar graças a Deus nesta noite por estar aqui, porque algumas notícias correram de uma forma bastante assim distorcida e bastante grave a respeito da saúde de servos de Deus. E graças a Deus, olhando para o lado bom, muitas orações subiram a favor do Bom Salvador e também da minha pessoa. E Deus ouviu, irmãos, porque o Bom Salvador, hoje falei com ele, está bem, e eu estou aqui também glorificando a Deus. Mas antes de dizer os detalhes, ou pequenos detalhes, também precisamos fazer uma correção, irmão, porque estou aqui com aquilo que foi pedido a respeito do caro irmão Otávio. No sábado passado, ele é ancião na Vila Bela, em Franco da Rocha. Caro irmão, também esteve, certamente está no hospital, mas não é o que está escrito aqui, graças a Deus. O que foi anunciado. E que foi anunciado, porque eu li o que estava escrito. Então não é o que foi anunciado. Louvado seja Deus, que não é. De modo que foi até uma coisa que chocou um pouco, porém, estando escrito, se lê. Mas a família nos perdoe e a Irmandade toda entenda. E também, irmãos, na verdade, parece que o ser humano tem um certo fascínio por coisas graves, perigosas. Isso é uma verdade até na imprensa, que as notícias boas, de uma boa escola, que os alunos passam com facilidade em concursos, ninguém nem quer ouvir. Mas se anunciar uma notícia triste, dolorosa, quanto pior, parece que o fascínio do ser humano aumenta. Então aconteceu isto num áudio que viralizou a respeito das pessoas do servo de Deus, Bom Salvador, e minha. E apenas justificando, irmãos, Bom Salvador, falamos, hoje o irmão Cláudio também falou, falei com ele, está bem, ontem não teve indisposição, porém está fazendo alguns exames, vamos orar por ele e vamos louvar a Deus que ele está bem, louvado seja Deus. E quanto a mim, também amanheci ontem, não dormi bem à noite, e amanheci com fortes dores do lado direito abdominal, dores lancinantes. E de manhã os irmãos que estavam comigo, e tivemos um socorro de vários servos de Deus, e também médicos, nos levaram ao hospital, porque parecia ser uma apendicite.
Por isso fiquei 11 horas, desde amanhã até 23 horas da noite, até as 11 da noite, fiquei no hospital. Aliás, foram 13 horas, porque nós chegamos lá, ainda não era por volta de 10 e pouco, e ficamos até 11 horas. Foram feitos vários exames, inclusive tomografias, exame de sangue, exames, enfim, todos. E, irmãos, foi um milagre, Deus ouviu as nossas orações e não preciso falar mais nada, que eu estou aqui glorificando a Deus. Era isto, Deus seja louvado. E amanhã você não vai passar por uma consulta? Bem, exatamente. Amanhã, era hoje à tarde, marcado uma consulta com um especialista, porque eu não estou sentindo dores. Porém, subir escada, sentar e levantar, enfim, irmão, se tuço, tem uma dorzinha. Então, precisamos esclarecer isto. E, desculpa, irmão Cláudio, agora eu vou falar mais um pouquinho. Irmãos, veja uma coisa, cantamos o hino, somos servos inúteis, e é uma verdade. E somos frágeis humanos, somos mortais. Há poucos dias Deus deu nos conselhos, na palavra, que cada dia que passa, nós estamos mais perto do dia da nossa morte, que vai chegar. Mas louvado seja Deus que estamos servindo o Senhor na esperança da vida eterna. Então, irmãos, a gente precisar se consultar, precisar fazer exame, precisar ir aos médicos, toda a Irmandade vai, todo o povo vai. E nós achamos que também temos direito de ir, não é verdade, irmão Cláudio? E tratar, enfim, da nossa saúde, ter um pouco de discrição e ter um pouco também da nossa parte mais reservada. É verdade que, queira ou não, servos de Deus são amados, e a Irmandade não fala por mal, fala porque assusta. Mas, irmãos, vamos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve. Tá certo, irmãos? Amanhã eu vou fazer consulta, seria hoje, irmão Gerson está aqui, é meu médico também, mas amanhã farei a consulta com um gastro, que é especialista de um eventual problema que eu poderia ter, né, irmão Gerson? Poderia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Louvado seja Deus que a nossa união é muito grande entre a Irmandade, os comentários, a estima que um tem por outro é muito grande. Então, tudo isso mostra a união que o povo tem. Ruim também seria, sim, ninguém ligasse para nós, viu, velho? Mas já que eles falam, é porque, ou por uma coisa ou por outra, lembrou da gente. Louvado seja Deus. Mas esta coisa, outro dia, aqui no culto, alguém chegou para mim e deu o bilhete daquele caso. E eu não me lembro quem é que me deu o bilhete. Não é letra minha, os irmãos viram o bilhete, está por aí. E foi anunciado, passei para o Hélio que atendeu o culto, louvado seja Deus. Mas eu lembro, muitos anos atrás, os que estão sempre aqui pelo Brás vai lembrar, o cara, o irmão Miguel Espina, quando pegava um aviso de que alguém acidentou-se, ou que o senhor recolheu alguém, ou que teve um caso que dá um impacto, assim, ele dizia, quem é o porteiro que recebeu o aviso? Põe aqui o nome. E pergunta, esse que trouxe o aviso, o que ele é da família, dá o telefone. E queremos mais informação. Esse aviso assim, só aconteceu um acidente com fulano, sem ter nada embaixo, nós não anunciamos aqui. Família, desculpa, pode até ser verdade, mas não vamos chocar ninguém. Era isso. Fazia-se isso. Por quê? Naquele tempo já existia isso. Isso que eu estou falando naquele tempo, 40 anos atrás, que a gente lembra disso.
E a gente via isso até nos cultos, aonde Deus preparava do irmão Miguel atender. Ele pegava um aviso: quem é que trouxe isso aqui? É o irmão porteiro. Por favor, irmão porteiro, vem explicar aqui. De quem você pegou isso? Quem que falou isso? Então não vou anunciar. Vai procurar primeiro até o fim do culto. Se você tiver mais informação, aí eu anuncio. Era isso, irmão? Cuidado, a precaução. A gente hoje, irmão, pelo volume de irmandade que tem e tantos casos que acontecem, e também vai aqui um pouco de ingenuidade da minha parte, de crer em todos. Todos nós cremos um no outro, mas precisa passar até esse aviso. Este aviso aqui tem um ensinamento. Sempre que um porteiro receber um recado de um acidente, um falecimento, um caso chocante, seja lá qual for, antes de trazer para frente, passe pelo seu diácono. Passa pelo diácono. Se não está o diácono, passa pelo cooperador que está sentado. Se não está o cooperador, procura quem está ali que possa conhecer. Você sabe disso? Outra coisa que acontece facinho de se enganar é o irmão Antônio. Quem que aconteceu? O irmão Antônio. Quanto Antônio tem? Quantos Eliseu tem? Quantos nomes iguais tem? Então, a maneira de identificar é: quem é essa? Essa é a irmã Júlia, esposa do irmão fulano. Ela é da Obra da Piedade do bairro tal. Aí começa a identificar. Porque só pelo primeiro nome, ou até pelo sobrenome, não se conhece. Não dá para identificar ainda. Não é isso? Tem que ter mais detalhes. Ela é esposa daquele irmão que toca sax. Ela é esposa daquele irmão que tem aquele caminhãozinho velho. E é por aí que vai entendendo. Não é isso mesmo, irmão? As coisas que gravam e que a gente tem jeito de identificar. Então eu creio que de tudo que aconteceu, irmão Hélio, glória a Deus, que tudo é para o bem da obra de Deus. Tá bem? Se não houvesse isso, não teria esse conselho. E agora o irmão Hélio também sentiu de falar mais alguma coisinha, ficou tudo arrumadinho, tá bom? Também, queridos irmãos, vamos ler aqui um aviso que temos. Na primeira quinzena de julho, que é até dia 15, a quarta-feira, é hoje. Até hoje está sendo preparada, o valor da coleta recebido, contabilizado, é destinado à coleta da Obra da Piedade e diversos. Toda a coleta que entrou esses dias em todas as congregações deve ser destinada à Obra da Piedade e diversos. Desta parte da Obra da Piedade, também junto às administrações, aí o diácono, tiram ali aquela parte que é necessária para cobrir as despesas daquela congregação, o que é necessário, os compromissos que tem, tanto com uma coisa ou outra, algum material comprado, até mesmo alguma prestação de algum terreno comprado, alguma coisa que precisava saldar. Então é tirado uma parte para cobrir a necessidade daquela igreja ou daquela cidade. E a outra parte, o excedente, tira-se exatamente para a administração o que é necessário. O excedente transfere tudo para a Obra da Piedade. E assim tem sido feito, e Deus tem abençoado grandemente, que não tem faltado na Obra da Piedade o necessário para atender a nossa irmandade assim mais necessitada.
aqueles que precisam de um alimento, algumas outras necessidades que vêm, e Deus tem abençoado grandemente. Ainda domingo aqui, o sábado, chegou aí de uns irmãos que vieram aí do lado de São João da Boa Vista, do outro lugar, não sei, de 2 ou 3 lugares, né, Nabi? Veio uns irmãos trazer legumes, trouxeram aqueles sacos enormes, tudo de cenoura, e também de beterraba, e também de repolho, e veio uns par de paletes grande de guaranazinho para as crianças, e veio 30 diáconos aí, né, Marquinho? Veio 30 diáconos com as carrinhas e com as vans, levar embora para entregar para as igrejas, para a nossa irmandade. É uma benção muito grande. E o nosso povo, estamos chegando à conclusão de que esta pandemia, ela trouxe, é claro, traz um prejuízo, um dano enorme. Mas, irmão, para muitas coisas está sendo a solução. Está aparecendo coisas que não se aparecia. Hoje estamos sabendo, com toda esta dificuldade aí de trabalho e das firmas funcionarem e os empregados também, alguns precisou se ausentar do emprego, o patrão afastou porque não dá para suportar tudo. Irmãos, os irmãos podem estar certos que deu para pagar todas as contas da congregação, toda a obra da piedade bem assistida. Ontem ainda tivemos uma reunião com uma quantidade de uns 70 diáconos, perguntamos se alguma a Caixa da Piedade estava precisando de algum reforço. Todos têm excedente. Dá para crer? Sabe por quê? O povo tem o amor de Deus. E assim, o Senhor tem abençoado grandemente. E então, queridos irmãos, a primeira quinzena agora, até o dia 15, que hoje, que é quarta-feira, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à obra da piedade e diversos. Esse diversos é o repor o caixa para administração, pagar as suas necessidades já contabilizada. Agora, a segunda quinzena, que é agora, que começa amanhã, a partir do dia 16 até o dia 31/7, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à arrecadação para atender às necessidades do exterior. Sempre, já faz alguns anos, que o Senhor preparou o atendimento na África, em outras nações aqui da América, Colômbia, Venezuela, Bolívia, aonde tem a obra de Deus, que ainda a Irmandade ali não se fortaleceu, quer dizer, a obra ainda é pequena, mas no decorrer do tempo vão se fortalecer e vai ter um grupo de Irmandade boa. E a Irmandade que agora que estão ouvindo, estão crendo, estão buscando a Deus, chegando agora na graça de Deus, ocorre que mais um pouco esses irmãos estarão abençoados. E num futuro muito próximo, essas nações também conseguirão ter forças necessárias para vencer as suas obrigações e as suas necessidades, tanto de construção como de compra de terreno e como obra da piedade. A graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, ela não traz dificuldade, ela traz benção. Onde Cristo chega, onde a palavra chega, a benção chega também. Vai embora a miséria, vai embora o espírito de vício, vai embora os palavrões, as jogatinas, as bebedeiras, vai tudo embora.
e a graça chega e a benção floresce a vida de quem aceita a palavra de Deus. Então, aqui temos então esses dois avisos que a nossa querida Irmandade ouviu atenciosamente. Irmãos, em cada congregação, os irmãos sempre têm aberto a congregação num dia de semana, avisando a Irmandade, para ir lá fazer aquela contribuição, que é aquilo que Deus prepara no coração de cada um. Sempre dissemos, sempre anunciamos, e a obra assim é: ninguém é obrigado a contribuir. Cada um, se sentir de contribuir, contribua. Se não puder contribuir, fica em paz. Ora a Deus, mas não deixe de congregar. Venha ouvir a palavra. Se não puder dar nenhuma moeda, não tem importância. Que aqui a moeda grande é o coração preparado em doar o bem para Deus. O coração a maior moeda é o coração de cada um, com que alegria e com que prazer se serve a Deus. Essa é a grande oferta, porque senão a viúva lá de 21 de Lucas, ela veio lá com as duas moedinhas, o Senhor disse: essa é a maior moeda. Se fosse valor, ela estaria fora, não seria mencionada, mas o Senhor não olhou o valor financeiro, olhou o coração dela, de todos os que passaram aí, deu do que sobrava, essa tirou tudo que tinha. Ainda outro dia, num culto, não sei aqui ou em algum lugar, o Senhor deu a graça de dizer, numa cidade nossa lá, da região, já tinha um caminhão, ou esses bitrem, lotado com 50 e tantas toneladas de alimento, para ir para o Nordeste. O caminhão já estava enlonado. De repente vem uma irmãzinha nossa, com as suas bolsinhas e os seus chinelinhos de dedo, trazendo a sua oferta. Já fechou a lotação do caminhão? Já fechou. Agora já estamos indo embora. Não, mas eu quero dar a minha oferta. Mas o que é que a senhora quer trazer? Trouxe ali uma cabeça de alho. De um caminhão de 50 toneladas. Faltava a cabeça de alho. Isso é Deus. Isso é divino. Então, é o que o Senhor prepara. Tenho estado em algumas cidades aqui também, atendendo, estando com os irmãos, e eles pedem para saudar a todos, queridos irmãos, com a paz de Deus. Amém. Agora tem mais algum aviso, irmão Wander? Os irmãos têm algum aviso mais da orquestra? Algum aviso mais? Então vamos aguardar que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Irmão Hélio, venha servir a Deus. Irmão Lécio, venha ler a palavra. Glória ao fiel Senhor. Ele vai fazer mais um minutinho só. Você tá bom? Tudo bem. Deixa só. Esse aqui é meu, hein? Do senhor. E o seu celular? Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus
uma parte da sua santa palavra. No Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém. Então, irmãos, o Senhor, havendo feito um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães, então, após este grande milagre, ainda tinha alguns que não estavam crendo o suficiente.
Mas o que fez o Senhor, irmãos? Ali era uma multidão, mais ou menos de 5.000 pessoas, muito grande. O Senhor diz aqui, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então veja, irmãos, sempre houve uma diferença entre o povo de Deus e o mundo. Aqui o Senhor chamou seus discípulos e ordenou para eles: entra no barco e siga para outra banda, que era uma outra cidade, Genezaré. E quer dizer, ordenou que eles entrassem no barco e deu destino para eles. Então eles, na obediência, não podiam ir para outro lado, nem para outra cidade, nem se misturar com a multidão e tomar um rumo ignorado. E a multidão ele despediu. Todos, cada um tomaram o rumo que quiseram, mas os discípulos não. Ordenou, e no outro evangelho diz, obrigou: suba no barco, e não é para eles irem para onde eles quisessem, não. Passe do outro lado do lago, na terra de Genezaré. E ele mesmo subiu ao monte para orar à parte. Então, irmãos, veja bem o fundamento desta palavra. Tem a multidão, que é o mundo, não é verdade? Anda da maneira que querem, cometem aquilo que acham que deve cometer, caminha pelos seus desejos. A pessoa diz que cada um tem que praticar o seu desejo, a vida é curta. Então, não tem um freio, anda num desenfreamento. Não é, irmãos? Por isso que acontece muita coisa por este mundo que não devia acontecer. Mas nós não. Um pequeno número, veja, quantos discípulos eram? 10, 20, não sei. Não está escrito aqui, era um pequeno número. Mas a multidão eram 5.000. Foi, e cada um tomou seu rumo. Foi para onde desejava o seu coração. Então, irmão, irmã que está ouvindo esta palavra, lembre-se, você faz parte deste pequeno número dos discípulos. Não faz o que quer, não vai para onde quer. O Senhor já ordenou você, te chamou para esta graça, te colocou neste barco e já te deu um rumo. Então o crente não faz o que quer, não, irmãos. Se quer chegar no lugar para onde o Senhor está nos levando, que é o porto da salvação, nós não andamos nem segundo os nossos desejos. Os nossos desejos é dominado pela santa palavra de Deus. Quantas vezes que o crente vem na igreja com um propósito, com um desejo, até com uma paixão, mas o Senhor aqui esclarece e fala, essa não é a minha vontade. Então o crente volta para, minha mulher, meu marido, minha família, eu fui certo que eu podia tomar este rumo, mas Deus mandou a palavra que esse não é o rumo que Ele quer que eu tome. Muda, o desejo é dominado
pela santa palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que está fazendo parte deste pequeno número de discípulos e diz: Senhor, eu aceito o teu domínio na minha vida pela tua palavra. Por isso que nós congregamos, não é, irmãos? Senão não fazia sentido estes milhares e muitos milhares, com a maior atenção, deixou tudo o que estava fazendo para ouvir a palavra. Se não é para dar atenção, não adianta nada, não é verdade? Mas todos nós vamos com a maior atenção, com a maior comunhão, e cada um comeu o seu pedaço de pão e diz: hoje o Senhor falou comigo pela sua palavra. Então, irmãos, despediu a multidão. Guarda bem esta palavra. A multidão é a multidão. Não dá para misturar, nem no seu trabalho, nem na sua família, nem na escola onde você estuda, nem nas viagens. Não dá para misturar. A multidão é a multidão. Fica na mão de Deus. Mas você faz parte deste pequeno número dos discípulos. Povo especial, separado, não é, irmão? A multidão foi, e vocês aqui no barco, separado, e zeloso de boas obras, servindo a Deus em espírito e em verdade. O nosso trabalho é nos santificar, é nos consagrar, para que nós tenhamos a certeza que um dia nós vamos chegar no porto da salvação. Então, irmãos, despedida a multidão, ele subiu ao monte a orar. E chegada a tarde, estava ali só. Ele não podia dizer: vou com vocês, vou subir no barco, mas não. Ele ficou lá para mostrar também nisto algum milagre. E eles subiram no barco e foram navegando. Talvez passaram-se algumas horas, não é? Já estavam muito distante e de repente a viagem parecia que não estava dando muito certo. Levantou-se um grande vendaval, ao contrário do sentido para onde eles iam, que era Genezaré, e também ondas que se levantavam. O barco estava começando a encher, mas eles estavam dentro da obediência. Quem mandou subir no barco e quem mandou tomar aquele rumo foi o Senhor, irmãos. Então, todo rumo que Deus manda nós tomarmos na nossa vida, pode haver embaraço, mas depois vai haver alguma bênção na nossa vida. Então, irmãos, eles podiam, nós íamos para Genezaré, mas não vamos mais. O vento está soprando, ao contrário, era muito cômodo deixar o barquinho ir a favor do vento. Então, tudo ia melhorar, aparentemente, mas eles não, lutando ali, irmãos, lutando. Já era quarta vigília, 3 horas da madrugada, e eles com medo de perecer, não é? De repente, eles veem o Senhor vindo por cima das águas, porque o Senhor sempre caminha por cima das dificuldades, sempre por cima, e vem por cima para nos socorrer. Eles gritaram, ficaram assustados, mas logo, irmãos, o Senhor falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas como ter bom ânimo?
num vendaval, que estava jogando o barco para onde eles não queriam que fosse, o barco enchendo de água pelas ondas. Quem vai ter bom ânimo? Mas quando o Senhor manda ter bom ânimo, é porque Ele já está preparando alguma coisa ao nosso favor. Irmãos, com tudo que está acontecendo neste mundo e também no meio do povo de Deus, ainda um dia destes veio a palavra, não é isso? Que a amendoeira está florescendo, avisando que a primavera está chegando. Ou nós somos crentes ou não somos, não é, irmãos? Foi este o fundamento da palavra. Então alguém pode dizer, mas nunca mais vai ter fim isso? Não sei. O homem, nem os homens não têm esta resposta. Mas para nós crentes, tem um aviso aí. A amendoeira floresceu e está dando sinal de que a primavera está chegando. Então, Senhor, irmãos, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Não fique com medo, não. Como querendo dizer, eu estou chegando e vou resolver o problema. Mas o Senhor não ficou lá, irmãos, no monte, orando. Como é que Ele aparece depois de muitas horas, depois deles navegarem muito? Ele diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Onde houver um justo, Ele está olhando e vai socorrer, irmão. Veja bem, tudo é tão certinho, que nosso Deus não faz nada errado. Por isso, até aquilo que parece errado para nós, diga, Senhor, para mim está parecendo errado, mas eu aceito a Tua vontade na minha vida. Irmão, se o Senhor chegasse antes, né? 1 hora, 2 antes, era 3 horas da madrugada, chegasse meia-noite, 1 hora, era mais um passageiro no barco, não tinha novidade nenhuma. Se o Senhor atrasasse 1 hora, eles podiam o barco afundar e todos perecerem. O Senhor veio na hora certa. Na hora certa, 3 horas da manhã, é a hora que eles estão precisando do meu socorro. Irmão, irmã, quem está perto ou longe daqui, aguarde que o Senhor já está vindo por cima das águas e na hora certa para te socorrer. Por que o Senhor não veio antes? Tanto que eu orei. Não é você que manda, quem manda é o Senhor. Então o Senhor está sabendo a hora certa de aparecer na tua vida. Mas o fundamento desta palavra é este: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Alguém já está pensando que tudo se acabou, não tem mais o que fazer, os caminhos se fecharam. Olha, se necessário, até um caminho novo o Senhor abre na nossa vida, irmãos. Faz aparecer. Então, eles, quando ouviram que era o Senhor se aproximou. E Pedro, talvez ainda tinha alguma duvidazinha, não é? Senhor, se és tu mesmo, eu quero uma prova. Permita que eu vá contigo por cima das águas. O Senhor falou, vem, vem. E ele desceu do barco e foi, irmão. Só que o vento assoprando ao contrário, o barco se enchendo, aquelas ondas, não é? Ele ficou, se apavorou e começou a afundar, perdeu a fé, começou a afundar. E quando ele estava falando, Senhor, socorre-me, Senhor. O Senhor estendeu a mão, levantou e falou, oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, muitas vezes, irmãos, até na nossa dúvida,
O Senhor conhece a nossa fraqueza, Ele nos socorre e não deixa ninguém perecer. Mas tem um outro motivo também, irmãos, de tudo isso acontecer. Se Pedro andasse à vontade por cima das águas, ia, voltava no barco, ia ficar escrito neste livro, ou ao conhecimento de todo este mundo, que 2 homens andaram em cima das águas, tiveram este poder, Senhor Jesus e Pedro. Mas nesta obra ninguém pode se igualar ao Senhor, irmãos. A plenitude de Deus está nele, mas não está em nós. Nós temos um pouco dos seus dons, um pouco da sua plenitude, mas total está nele. Ele não queria outro que se fizesse igual a ele. Talvez até hoje esse nome de Pedro fosse idolatrado, porque andou sobre as águas. Andou um pouquinho para mostrar o poder do Senhor, mas logo afundou para mostrar que não tem ninguém igual ao Senhor. Meu irmão, irmã, o Senhor dá uma porçãozinha para esse irmão, dá uma porçãozinha para aquela irmã, dá uma porçãozinha maior até para outro ancião, mas lembre-se que ele falou: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, não é, irmãos? Então, nós somos apenas usados por Deus. Na hora que Ele se usa, aparece o dom, aparece a porção, mas a plenitude de Deus está no seu Filho Jesus Cristo. Poder no céu e na terra. Então o Senhor chegou, irmão, depois que tudo isso aconteceu, subiu no barco, ordenou que o vento não assoprasse mais, ao contrário, que as ondas também não enchessem mais o barco, fizesse bonança, tudo se acalmasse. Quem sabe quantos estão ouvindo esta palavra e dizem: o vendaval está trabalhando contra mim. Mas por esta palavra o Senhor está ordenando que Ele trabalhe em teu favor também. Porque até o vento e o mar obedecem à voz do Senhor. Tudo se fez bonança, irmãos. E eles continuaram a sua viagem, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Ninguém pereceu, ninguém morreu afogado, nada aconteceu, eles estavam na obediência. Irmão, irmã, na obediência, Deus te guardará em toda a tua vida, até você chegar no porto da salvação. Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Obrigado. Deus seja louvado. Amém. Irmão Laércio, me dá só uma partezinha aqui para falar aos irmãos sobre a palavra. Os irmãos veem que o Senhor, em outra parte, Ele fala com as ondas e fala com o vento e as ondas lhe obedecem. Filho de Deus, Criador, viu tudo. Na criação do mundo, Ele era presente, viu tudo. Então a voz do Filho de Deus era conhecido pelas ondas, era conhecido pelo vento. Outra passagem que fala sobre água
é no Mar Vermelho. Ali não era a onda que mandou abrir o Mar Vermelho. A água se amontoou, parou e formou muros à direita e à esquerda. E a palavra fala, eles passaram pelo meio do mar em seco. Quando foi para o Jordão, a água também parou para atravessar o Jordão, porque o rio corre. A água ficou represada, daqui para baixo ela andava, até aqui ela parava. Tudo por ordem de Deus. Isso estamos falando alguma coisa da natureza, no que o senhor deu a palavra ao Laércio. O sol parou quando Josué orou. Retenha o sol aí, até eu vencer a batalha. A natureza, tudo, os bichos, animais do mar, tudo obedece a Deus. Pedro, joga aqui à direita, encheu de peixe. Vai lá pegar um peixinho para pagar a moeda que nós devemos. Você abre a boca do peixe e vai ter um start. Esse start dá para pagar por mim e por ti. Sabia onde estava o dinheiro. Sabia o peixe que estava nadando por ali. Irmão, e aqui, nesta palavra que o senhor deu, caro irmão Laércio, ele andou por cima das águas. As águas, ela não segura, ela afunda. Mas o Filho de Deus andou por cima das águas e pôs Pedro para andar também. Irmão, mostrando claramente, numa outra parte de palavra, quando ele pediu para o mar se aquietar, os discípulos olham um para o outro e dizem assim, quem é este que fala com o mar e ele obedece? Quem é este que fala com o vento e o vento para? Aí é o ponto que o Senhor me dá. É este que mandou a palavra para você hoje. É este que mandou a palavra para o irmão, para a irmã. Ele chama a fome, ele chama a seca, ele ausenta a chuva da terra, faz chover na terra. Tudo é por ele e a ele a glória eternamente, amém. E alguém que está navegando como o Senhor deu na boca do servo a palavra. O Senhor disse, passemos para outra banda. Esse mundo é uma banda. Agora nós vamos passar para outra banda, que é o novo céus e a nova terra. Vamos passar para outra banda. E as ondas que vierem nesta travessia, Ele está no nosso barco. Fiquemos em paz, que nada vai acontecer. As horas passam, os dias vêm, o mês acaba, o ano vira, os 10 anos vai, tudo vai chegar no seu lugar. E nós vamos chegar na glória de Deus. Firme, nada de temer. Nada de temer. O que nos chamou vai nos levar do outro lado. Creia, sirva a Deus, encha o coração de fé. Por quê? Deus é isto aqui. Quem tem fé em Deus, crê nele. E faz Deus grande. Quem não tem fé em Deus, nem ora, nem pede, nem busca, nem ama. Nada tem a pensar, porque não crê até na existência de Deus. Mas quem crê em Deus, quer saber o tamanho que Deus é? Deus é do tamanho da nossa fé. Se a tua fé é grande, Ele é grande. Se a tua fé é pequena, Ele é pequena. Se não tem fé, Deus nem existe para você. Mas se você tem fé, o que você está ouvindo aqui hoje não é pregação de homem. A voz é humana, mas dentro do teu coração é a voz de Deus. A fé
que temos em Deus é do tamanho que nós cremos. Se você faz ele pequeno, ele é pequeno. Se você não crê nele, ele não existe. Mas se você crê que ele é poderoso, essas obras ele fará acima do que você pensa e imagina. Irmão Laércio, me perdoa colocar essas palavrinhas, e achei tão importante a água. É nisto aqui o Senhor traz esse conselho. Levemos então. Que palavra tão gostosa de ouvir. Vamos para o outro lado. Vamos chegar lá? Vamos. Tem dificuldade? Tem. Mas Ele está junto. Vamos agradecer a Deus. Mauri. Agradecer a Deus. Teu nome. Glória ao teu santíssimo nome, Senhor Deus, aleluia. Nosso eterno Deus e Pai celestial, diante da tua eterna presença, mais uma vez humildemente nos ajoelhamos, te agradecendo, Senhor, de todo o nosso coração, por mais um dia de vida, pela oportunidade gloriosa de estarmos aqui, celebrando este santo culto, em honra, louvor e glória ao teu santo nome. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, pela oração que foi levada ao trono da tua graça, e tu ouviste no céu, Senhor, pelos esclarecimentos, pelos conselhos que ouvimos, e principalmente pela tua santa e bendita Glória palavra. a Jesus. Glória, glória ao teu santo nome, Senhor, que poderosamente tens falado com todos nós. Pai eterno e santo, permita, Senhor, que se alguém estava afundando, ó Deus, e a noite escura, e o vento contrário, e o barco quase afundando, possa pela fé no coração, Senhor, ó Deus, clamar a Ti, e ouvir, ó Deus, a voz do Teu Santo Filho, a Tua voz, dizendo, não temais, sou eu, bendito é o Teu nome, e assim a Tua palavra nos assegurou nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, nesta travessia rumo às moradas eternas, que possamos, ó Deus, fazê-la confiados em Ti, segurados pela Tua forte mão, Senhor, e seguros chegaremos às nossas moradas. Assim, ó Deus, por tudo nós Te damos graças e implorando as Tuas santas bênçãos, em nome de Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Um outro hino, por favor. Número 5. Louvado seja Deus. Amém.
que a paz de Deus, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo e a sua santa palavra permaneça em nosso coração. Amém. Hino da despedida 167, 167. Três pulsos precedem o início do hino.